graça e paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quais seriam as suas últimas palavras na hora da morte? O que você diria estando nos momentos finais da sua vida, estando talvez em sofrimento, esperando aquele momento de você partir desta vida para outra vida? Quais seriam as suas palavras naquele momento? O Senhor Jesus, ele disse 7 frases nos últimos momentos da sua vida, quando ele estava ali em intenso sofrimento, dor, pagando o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele então proferiu 7 palavras ou 7 frases. E nós estamos estudando cada uma dessas palavras que o Senhor Jesus ele proferiu ali na cruz, estando nos seus últimos momentos de vida, passando por aquele intenso sofrimento na cruz. Esse estudo ele estará se estendendo até o domingo da Páscoa. Até lá nós vamos estar falando sobre essas palavras ou frases que o Senhor Jesus proferiu ali na cruz do Calvário. E até aqui nós já vimos 2 frases. Na primeira delas, Jesus faz uma oração ao Pai. E nesta oração ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então estas primeiras palavras de Jesus, elas na verdade representam o seu desejo de que Deus fosse complacente, misericordioso, que Deus estivesse perdoando aqueles que estavam pregando Jesus ali na cruz do Calvário. A segunda frase ou palavra, ela está relacionada aos momentos finais de vida de um dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, cumprindo assim a profecia que foi estabelecida lá no Antigo Testamento. Então, nesta segunda frase ou palavra, Jesus promete o paraíso para aquele ladrão e também promete o paraíso para quem quer. Todo aquele que também em arrependimento e fé crer no Senhor Jesus poderá estar ainda hoje desfrutando da presença de Deus nesse lugar que a Bíblia chama de paraíso. E agora, na sua terceira palavra ou frase, nós vamos perceber que Jesus ele envolve uma questão familiar. É interessante como nós pensamos nas palavras de Jesus ali na cruz como se fossem apenas palavras de salvação, diretamente de salvação. Na verdade, a maioria delas são sim de salvação, mas essa parece que destoa um pouco. Na verdade, não é isso que acontece. Ele foca essa questão familiar, mas ao fazer isso, ele também nos mostra a necessidade de salvação. Vamos ler João capítulo 19, versos 25 a 27, e aqui nós encontramos a terceira palavra, ou terceira frase que Jesus ele proferiu ali na cruz do Calvário. João capítulo 19, versículos 25 a 27. João capítulo 19, versos 25 a 27. O apóstolo João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreveu essas palavras dizendo: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Até aqui a palavra do Senhor sendo lida. Essa mensagem ela precisa começar, embora nós estejamos trabalhando essas palavras que Jesus proferiu ali na cruz,
Nós precisamos começar essa mensagem falando um pouco sobre Maria, até porque se nós não fizéssemos isso, nós não entenderíamos o porquê dessas palavras e onde Jesus ele deseja chegar com essas palavras, até porque também Maria, aqui neste caso, é a personagem principal na fala de Jesus. Nós notamos que existem outras mulheres aqui. E em Lucas capítulo 8, os irmãos devem lembrar que as mulheres serviam Jesus, elas acompanhavam Jesus no seu ministério. Eram mulheres que foram alcançadas pela graça, mulheres que tinham um certo poder aquisitivo econômico alto. E eu creio que elas ajudavam Jesus também nesse sentido. Eram mulheres que também estavam ali porque, de fato, precisava de um apoio para aqueles homens que seguiam Jesus. Então essas mulheres, no momento final ali da cruz, quando Jesus estava ali morrendo pelos nossos pecados, algumas delas estavam presentes ali. O texto fala sobre a mãe de Jesus, a própria Maria, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena, de quem Jesus ele expeliu aqueles demônios. Então nós precisamos destacar aqui um pouco a figura de Maria. E para Maria, irmãos, ser mãe de Jesus não foi algo tão simples assim. Embora eu creio que ela sentiu uma enorme alegria, um enorme prazer, uma grande satisfação em ter sido aquela que foi escolhida para gerar e dar à luz ao nosso Salvador, eu creio também que ser mãe de Jesus foi motivo de certas perturbações. Para compreender quem era Jesus, Maria ela teve de juntar peças de um quebra-cabeça. Quando olhamos em Lucas 2, versículos 19 e 51, é-nos dito em outras palavras que ela observava tudo que Jesus fazia e guardava tudo aquilo no seu entendimento. É como se ela fosse juntando as peças de um quebra-cabeça e fosse ordenando cada uma delas no seu local correto. E enquanto esta compreensão não chegava, nota-se que existia uma certa tensão entre mãe e filho. Um exemplo disso foi quando eles encontraram Jesus ali no templo entre os doutores. Maria chega ali com Jesus e diz: nós estamos te procurando há tanto tempo e você está aqui. E aí então Jesus para ela diz: você tem que lembrar que eu deveria estar aqui na casa do Pai. Eu deveria estar aqui neste lugar, nesse momento, debatendo sobre a lei, estudando sobre a palavra de Deus. Nós também percebemos que nessa relação entre mãe e filho, Maria ela enfrentou outras situações desconfortáveis, como a incredulidade dos irmãos de Jesus, aqui em João capítulo 7, versículo 5. Em uma outra ocasião, os parentes que seguiam Jesus, eles pensavam que o mestre estava fora de si, em Marcos capítulo 3, versículo 21. Maria, na verdade, irmãos, ela não entendia que o tempo de Deus era diferente do seu e que as atividades de Jesus, elas seguiam outra ordem. Jesus ele estava seguindo o tempo estabelecido por Deus, a agenda de Deus. Ele estava esperando que a sua hora chegasse. E diante de todas essas situações, Maria não havia ainda compreendido essa diferença. E naquele momento, irmãos, em que ela estava ali aos pés da cruz e via Jesus naquela situação, crucificado, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, naquele momento era também o cumprimento de uma profecia direcionada à própria Maria. Lá em Lucas, no capítulo 2, versos 35, quando Simeão ele encontra ali com Maria e com José, no momento em que eles vão apresentar Jesus, ele então diz que ali naquela hora uma espada estava atravessando a sua alma.
Jesus seria para a salvação de muitos, para a ruína de muitos, mas para ela especificamente seria como se uma espada estivesse atravessando a sua alma. Ou seja, naquele momento ela estaria sentindo uma dor enorme ao ver o seu filho morrer. E era isso que ela estava sentindo ali naquele momento. Ao ver Jesus ali na cruz, ela estava sentindo essa dor. E eu creio que naquele momento ela também ficou frustrada. Ela ficou um tanto quanto decepcionada, pois todo judeu, e Maria não era diferente, todos eles tinham uma certa expectativa acerca do Messias. Todos eles esperavam que esse Messias que viria atenderia aos seus anseios. E qual era essa expectativa? Para todo judeu, o Messias traria libertação política, libertação econômica, libertação espiritual, só que todo esse pacote de uma só vez. Os justos, na visão dos judeus, seriam salvos, e os ímpios, naquele momento, eles também seriam condenados. Meus irmãos, tanto na mente de Maria, quanto na mente dos discípulos, eles não entendiam que Jesus ele não veio com esse propósito. Jesus ele veio com o propósito de ser o servo sofredor de Isaías. Ele veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados. Não de ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos, para servir a muitos. Eles não entendiam que esse era o seu propósito aqui neste mundo e que depois de ressuscitar e subir aos céus, ele retornaria novamente para reinar de forma gloriosa. Todavia, aquele momento para Jesus, irmãos, também era um momento oportuno para cuidar da sua mãe. Ele que antes prometera um lar celestial ao ladrão, neste exato momento agora ele providenciava um lar terreno para a sua mãe. Notem de novo os versículos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus ali naquele sofrimento, ele viu a sua mãe, ele viu o discípulo amado, que ao que tudo indica é o próprio apóstolo João, e ele então fala à sua mãe: mulher, olhe seu filho. Quando a gente lê essa maneira como Jesus ele se dirige à sua mãe, chamando-a de mulher e não de mãe, nós ficamos pensando que às vezes Jesus ele foi um pouco grosseiro, um pouco abrupto com a sua mãe, um pouco rigoroso. Mas se nós fôssemos entender ou substituir a palavra mãe, melhor, a palavra mulher pela palavra mãe, com certeza essa substituição faria toda a diferença aqui. Por quê? Porque o sofrimento de Maria era muito intenso. E naquele momento, se Jesus se referisse a ela como mãe, aquela espada que já estava penetrando na sua alma, com certeza seria muito mais dolorosa. O sofrimento de Maria, que já era intenso, ainda se intensificaria muito mais. E aqui na cruz, exatamente como nas bodas de Caná, Jesus, ao se dirigir à sua mãe, chamando-a de mulher, ele foi, na verdade, muito gentil. Ele foi muito cordial. Ele foi um veludo com a sua mãe. Ele queria que com esse tratamento Maria não pensasse nele meramente como seu filho.
Ele queria sim que o seu sofrimento não aumentasse, mas ele não queria que ela olhasse para ele como o seu filho. Porque quanto mais ela o olhasse ali como seu filho, naquela condição, com certeza ela iria sofrer muito mais. O seu coração ia se apertar muito mais. Aquela espada iria penetrar muito mais a fundo na sua alma. Meus irmãos, Jesus sabia que a vida em família é necessária. É uma fonte de segurança emocional neste mundo turbulento. E nós sabemos, meus irmãos, que é no lar que se encontra o ninho para o alimento, para o descanso. E não apenas em termos físicos, mas também psicológicos. É numa família que nosso senso de identidade e valor pode ser fortalecido, pois é ali no lar que nós cuidamos e somos cuidados. Nós vivemos em uma cultura que sempre procura, com todas as suas armas, massificar a desvalorização da família. Nós, infelizmente, estamos vivendo nessa contracultura. Nós percebemos que tudo, quase tudo neste mundo, concorre contra a valorização da família. São pensamentos, são ideias, são filosofias que são propagados, são os veículos de comunicação em massa passando essas mensagens, doutrinando as pessoas, tentando levá-las a serem politicamente corretas em tudo, tentando incutir na cabeça das pessoas que se você for contra, você é preconceituoso, você é ultrapassado, você é antiquado, você vive ainda na Idade Média. É isso que a nossa cultura prega, essa desvalorização da família, esse ataque direto contra a família. E notem como Satanás ele é muito astuto. Ele não trabalha só na vida dos adultos e dos jovens, mas ele tem atacado as nossas crianças. Ele tem procurado ali erotizar as nossas crianças, mostrar para elas que aquilo é certo, através de ensinamentos nas escolas, como a própria teoria da evolução, que na verdade não é uma teoria, é uma mentira da evolução. Então isso tudo são exemplos do que o mundo ele faz, tentando afastar a família de Deus, destruir esse projeto de Deus. E de onde é que vem tudo isso, meus irmãos? Lá de Gênesis. Quando Deus cria o homem, cria a mulher para ser a sua auxiliadora, e os dois se unem formando uma só carne. Você pensa que Satanás estava ali admirando o projeto de Deus? Pensa que ele estava ali feliz com aquilo? Ele estava batendo palmas pela inteligência soberana de Deus? Não. Ele já estava ali arquitetando um plano para destruir a família. E ele não se deu por satisfeito enquanto não fizesse isso. Enganou Eva. Adão também acabou pecando, e hoje a gente vê as consequências dentro dos lares. Satanás está por detrás de tudo isso, mexendo na mente das pessoas. A guerra hoje, irmãos, não é uma guerra com armas, é uma guerra aqui, massificação de ideias, de pensamentos. Repetição em cima de repetição. Quase todos os dias, se você ligar o noticiário, um exemplo que nós temos visto muito, são mensagens, são notícias falando sobre feminicídio. Já notaram? Quase todos os dias. Não estou sendo contra isso, mas é só um exemplo dessa massificação de ideias que são
estão sendo implantadas na cabeça das pessoas. E é isso que está acontecendo em relação à desvalorização da família. Mas aqui na cruz, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a fazer o oposto. Quando Ele pronuncia essas breves palavras, Ele, na verdade, está estabelecendo um novo relacionamento com Maria. Era como se Ele estivesse dizendo para Maria naquele momento: vou voltar ao meu Pai no céu, e por causa disso, você e eu teremos um relacionamento completamente novo. Mas para dar paz ao seu coração, curar seu coração ferido, eu já providenciei alguém. Essa pessoa, ao que tudo indica, é João. Ele vai estar com você. Ele vai ser, a partir de agora, o seu filho amado. Essas palavras de Jesus, irmãos, elas nos asseguram e também asseguraram a Maria naquele momento o amor que Jesus tinha por ela. O amor que foi indicado quando o seu discípulo preferido tornou-se seu filho adotivo. O Senhor Jesus, Ele foi empático com Maria. Ele sentiu o sofrimento dela. Ele viu que ela estava ali em dores. Ele conhecia a sua solidão. E diante de tudo isso, Ele a recompensou, dando-lhe o discípulo a quem Ele tanto amava. O testamento mais longo que já foi comprovado e que já foi lido, ele era composto de 4 grandes volumes, irmãos. E ele continha 95.940 palavras. E o testamento mais breve existente, ele foi legitimado na Grã-Bretanha. E só contém 4 palavras. Tudo para minha mãe. Jesus, irmãos, Ele não possuía bens terrenos valiosos para dar a quem quer que fosse. Jesus não tinha nada disso. Ele não se preocupou em acumular tesouros nessa vida. Os versículos que antecedem os que nós estamos refletindo nessa noite nos mostram que os soldados, eles lançaram sorte sobre as suas roupas, sobre a sua túnica, e era apenas isso que Jesus tinha. E o que ele poderia dar a Maria? Ele deu João. Ele deu o discípulo amado. E o texto nos diz no verso 27 que a partir daquele momento, João a levou para a sua casa. As palavras de Jesus aqui, irmãos, nos ensinam a amar os nossos irmãos, a cuidar das nossas crianças, a honrar os nossos pais. As palavras de Jesus aqui, elas nos ensinam a cuidar dos necessitados da nossa família. Embora Jesus estivesse aqui em um momento em que ele já não reunia nenhuma condição de cuidar pessoalmente da sua mãe, ele viu João parado ali ao lado dela. Ele aproveitou aquele momento para confiar a sua mãe aos cuidados desse discípulo, que era o mais achegado, que reclinava a cabeça sobre o seu peito, que era o discípulo amado, chamado João. Jesus estava provendo para a sua mãe um lar. Um lar onde ali ela seria cuidada, poderia cuidar. Um lar onde ela seria amada e ela poderia amar.
Um lar onde todas as suas necessidades seriam supridas e ela também poderia suprir algumas necessidades. As palavras de Jesus ali naquele momento, irmãos, elas demonstram quanto Jesus valorizava a família. A família é algo importante para Jesus. Ele estava no princípio, criando os céus e a terra, como João diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Ele não estava ocupado apenas em criar todas as coisas, mas ele também estava ali com Deus. Em Gênesis 1, 26, 27, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não foi uma decisão de Deus Pai, mas foi uma decisão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos ali. Jesus estava lá demonstrando o quanto ele valorizava esse projeto de Deus e o quanto ele valoriza. E mesmo na hora da morte, ele teve também esse cuidado de demonstrar que a família era algo de um extremo valor para ele. E ele fez isso entregando sua mãe os cuidados de João. Mas, meus irmãos, apesar de naquele momento Jesus ter cortado as suas ligações com Maria como seu filho, naquele momento ele também estabeleceu uma relação espiritual nova com ela. A partir daquele momento, Jesus ele passa a ser o Salvador de Maria. Maria foi agraciada por Deus. Ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador do mundo. Ela sentiu Jesus mexer no seu ventre, deu a luz, segurou em seus braços, o amamentou. Teve todo aquele cuidado que uma mãe tem com o seu filho bem tenro, e também durante a sua adolescência, sua infância, adolescência, juventude. E muito embora tenha encontrado Jesus como seu filho, ela não o reconheceu como seu Salvador até aquele momento em que ela o encontrou ali na cruz. Maria, ela precisava, na verdade, perder Jesus como um filho para encontrá-lo como seu Salvador. Ela precisava se identificar com os outros discípulos como uma pecadora ao pé da cruz. Alguém que necessitava da graça salvadora de Cristo. Maria precisava que Jesus morresse ali naquele momento pelos seus próprios pecados. Há um poema que descreve a experiência sofrida de Maria. E na última frase deste poema está escrito: meu filho, meu rei, meu Deus está morto. No início, Jesus era o seu filho. Mas agora, o que ele representa para Maria? Ele é o seu Deus, o seu rei. Porque naquele momento de intenso sofrimento, ela o encontrou na cruz. Irmãos, se Maria precisou se encontrar com Jesus na cruz, então você precisa encontrá-lo também. Se Maria precisou ficar ao lado da cruz como uma pecadora, você também precisa ficar ao lado da cruz como um pecador. Se Maria precisou que Jesus morresse pelos seus pecados, então você também precisa que Jesus morra pelos seus pecados. Se Maria precisou confiar em Jesus para a sua salvação, não é diferente com você, você também precisa crer, confiar em Jesus para você ser salvo. E uma vez que você se encontra com Jesus, reconhecendo ser um pecador, e arrependimento e fé, confiar e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, algo maravilhoso acontece.
Os seus pecados são lavados pelo sangue de Jesus. A sua culpa ela é levada embora, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é reconciliado com Deus, deixa de ser inimigo de Deus, de estar em rebelião contra Deus, alienado de Deus, e agora você passa a estar tendo esse relacionamento íntimo com Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não há mais nenhuma condenação contra você. Você foi declarado justo, você está em paz com Deus, você torna-se membro da família de Deus. O que mais nós poderíamos mencionar aqui, irmãos, de tantas bênçãos que nós recebemos da nossa salvação em Cristo Jesus. Foi assim que aconteceu com Maria. Quando os discípulos obedeceram a ordem para ficar em Jerusalém, em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, Atos nos diz em capítulo 1, verso 14, que havia ali um grupo de 120 pessoas reunidas no cenáculo. E alguns nomes são mencionados. O versículo diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria está com os seus filhos e com os irmãos em Cristo. Ela está ali naquele momento louvando a Deus pela salvação que todos eles compartilharam juntos em Cristo. Ela está ali naquele grupo de pessoas que estavam em oração, aguardando que o Espírito Santo de Deus fosse derramado no dia de Pentecostes. Embora os laços familiares eles tenham sido cortados ali na cruz, por outro lado, Jesus também estabeleceu novos laços de família. Não a família consanguínea, mas a família celestial. Você pode pertencer a essa mesma família se você fizer como Maria fez. Se você encontrar Jesus ali na cruz, se você admitir que é pecador, se você se arrepender, se confiar pela fé que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, todas aquelas bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Você fará parte da família de Deus. Basta que você creia, você confesse Jesus como Senhor e Salvador, e Deus o adotará na sua família como seu próprio filho ou filha. Irmãos, quando somos salvos, nós descobrimos que os novos laços familiares, eles são bem mais fortes do que qualquer outro que nós podemos ter experimentado antes. No ministério a gente passa por isso. Jesus diz que se nós deixarmos pai e mãe por causa dele, Deus vai nos dar muito mais pais e mães. E nós tivemos essa experiência onde nós passamos. Tivemos a experiência de ter irmãs que nos acolheram como filhos, literalmente como filhos. E os nossos filhos como netos. Pessoas que ligavam para nós: tudo bem, pastor, o que você precisa? E isso, aquilo, outro. E convidavam para almoçar, e sempre ali próximo. Esse exemplo, irmãos, que eu estou dando, eu não gosto de usar muito exemplos da minha pessoa, mas isso é para mostrar que quando nós nos desprendemos dos laços familiares e renunciamos tudo por amor a Cristo, Ele vai nos acrescentar muito mais do que nós precisamos. E esse tipo de relacionamento nós só encontramos aqui, na cruz, aos pés da cruz. Nós só encontramos a partir do sangue de Jesus Cristo, que nos une como uma família celestial. Se você tem uma família desestruturada,
se você não tem família nenhuma, ou se você tem uma família com problemas, eu não vou te prometer que tudo isso vai acabar quando você aceitar Jesus. Mas eu te prometo, se você entregar a vida a Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você fará parte dessa família. E essa família, eu te garanto, que é a melhor família de todas. Amém. Ele te convida nesta noite para que você receba mais apoio, mais afeto, mais intimidade, mais alegria, muito mais além daquilo que você já imaginou ser possível. Se você vem de uma família forte e amorosa, eu também te garanto que você achará que os laços da sua nova família espiritual, eles são mais fortes e melhores que aquelas antigas ligações familiares. Quem aqui não já teve uma experiência de ter ajudado até mais um irmão em Cristo do que alguém da sua própria família? E aquele irmão olhar para você e nem esperar que aquilo acontecesse. Isso ocorre, irmãos, por causa desse amor sacrificial que foi demonstrado na cruz por nós. Esse amor penetra na nossa alma, no nosso coração, esse amor nos contagia. Esse amor, ele não fica apenas no discurso, mas é um amor que é demonstrado na prática. E com certeza, vivendo esse amor de Cristo, os laços da sua nova família espiritual, eles serão muito mais fortes e melhores do que aquelas antigas ligações familiares. Você não estará órfão. Você estará gozando do privilégio de uma família que não tem explicação. Uma família que vive em união, em amor, em comunhão, em perfeito sacrifício e doação de uns pelos outros. Os nossos sofrimentos em família são oportunidades, irmãos, para não sermos egoístas, egocêntricos, para não desejarmos que aquelas pessoas elas continuem indo de mal a pior. Mas os sofrimentos na família são oportunidades para nós demonstrarmos esse amor, como Jesus demonstrou pela sua mãe, tanto um amor que cuida, como um amor que se entrega para morrer pelos seus pecados. Quando Jesus disse essas palavras, irmãos, ele estava demonstrando o quanto a família, tanto terrena quanto espiritual, são importantes, o quanto ele valoriza a família. Por isso, meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Cristo ali na cruz. Vamos olhar para as nossas famílias, como temos cuidado das nossas famílias, como nós, pais, homens do nosso lar, temos guiado espiritualmente as nossas esposas, os nossos filhos, como temos procurado prover não só o espiritual, mas o material para o nosso lar, como temos protegido o nosso lar, como temos cercado o nosso lar com o amor de Cristo. E vamos também ter um olhar para dentro da nossa igreja,
como nós temos vivido como família. Temos pensado apenas em nós, ou temos pensado nos nossos irmãos, em amá-los, em servi-los, em se alegrar quando se alegram, em chorar quando choram, em cuidar deles. Todas essas questões nós temos que levar à reflexão, irmãos. Jesus deseja isso da sua igreja. Homens, mulheres que valorizem a família, uma igreja que valoriza a família, que investe nas famílias, que tem esse cuidado, esse amor, para que o reino de Deus, ele cresça, que a sua igreja cresça, que os nossos lares estejam sempre sobre a rocha e diante das tempestades eles não venham a cair. Vamos valorizar a nossa família. E acima de tudo, irmãos, pregue para a sua família. Anuncie Cristo para os seus familiares. Não se omita. Não pare de orar por eles, de convidá-los a vir à igreja, a estar com eles ali, tendo um momento para anunciar Cristo. Não cesse de fazer isso. Não cesse de fazer isso também fora da sua família. Mostre para as pessoas do mundo que existe um Pai amoroso, que existe uma família, que existem irmãos nessa família, irmãos que se amam, que se importam com a condição do pecador perdido. Há uma família que tem esperança e que quer transmitir essa esperança àquelas pessoas que estão perdidas. Nós somos essa família e nós temos esse dever, essa responsabilidade de anunciar Cristo a todas as pessoas para que elas façam parte dessa família celestial. Vamos valorizar a família, irmãos. Jesus Cristo fez isso ali na cruz do Calvário. E esse também deve ser o nosso dever. Que Deus esteja nos abençoando. Amém?